mas vamos falar do professor Milton Santos. Professor, eu não vou fazer propriamente perguntas, eu vou propor o tema para o senhor desenvolver, tudo bem? Tá bom? Isso que chama exame vago, chamava-se, quando a gente era mais jovem, exame vago. Sabe, você sabe o que é, né? Não tem lista de pontos, entendeu? Então, vem o cidadão e fica submetido a questões que ele não imagina que podiam sair. Não é isso, Mauro? Exatamente. É um exame vago. Você colocar aqui, por favor. Obrigado. Como é que está essa coisa desse microfone? Ah, tá. Estão trazendo outro. Tá bom. Tira. Tá bom. A minha sugestão era essa, desde o início. Professor, o senhor costuma falar sobre urbanismo excludente. Urbanismo excludente, por favor. Primeiro, eu lhe peço que não fique muito perto de mim, porque você corre o risco de ser cuspido. Segundo, eu queria ter uma palavra sobre o tema, a razão dessa reunião, que é a discussão que está em filigrana a respeito da condição negra no Brasil, que é... Eu estou preparando há alguns meses um artigo que eu não consigo terminar, porque ele vai ter só 3 páginas, sobre ser negro no Brasil. Porque eu tive a sorte de ser negro em pelo menos 4 continentes. Em cada um destes lugares é diferente ser negro. E é diferente de ser negro no Brasil. É evidente que a história de cada um de nós tem um papel a ver com a maneira como reagimos como indivíduo. Mas a maneira como a sociedade se organiza é que dá as condições objetivas para que a situação possa ser tratada analiticamente, permitindo, por conseguinte, um posterior tratamento político, porque a política, para ser eficaz, depende de uma atividade acadêmica eficaz. A política funciona assim. E a questão negra não escapa a essa condição. Ela é complicada porque os negros sempre foram tratados de forma muito ambígua, a questão negra no Brasil. Essa ambiguidade com que essa questão foi sempre tratada, o fato de que o brasileiro tem enorme dificuldade para exprimir o que ele realmente pensa da questão. O professor Florestan Fernandes, o professor Ottaviani, escreveram ambos que os brasileiros, de um modo geral, eles não têm vergonha de ser racistas, mas eles têm vergonha de dizer que são racistas. Eu acho que isso é algo que é permanente na história das relações interétnicas no Brasil e que traz como consequência a dificuldade de aproximação da questão e da análise, inclusive pelos próprios negros, que podem se deixar possuir por uma forma de reação puramente emocional diante da questão, diante do problema, quando o que é necessário é buscar analisar a condição do negro dentro da formação social brasileira, porque a política não se faz no mundo, não é o mundo que dita as regras da política que se faz em cada país. E não é um outro continente, não é o olhar para a África que vai ajudar na produção de uma política brasileira para o negro,
nem o olhar para os Estados Unidos, que agora está na moda, que vai também permitir essa produção de uma política. É o estudo do negro dentro da sociedade brasileira. É evidente que esse estudo passa por aquela categoria que se chama formação socioeconômica, a qual eu modifiquei propondo a categoria de formação socioespacial, porque eu creio que o território tem um papel muito grande na compreensão do que é uma nação. A formação socioeconômica, ela tem relações com todo o mundo. É evidente que o aporte africano no Brasil, ele vai ter um papel na compreensão do que se passa no Brasil, como o aporte europeu e hoje o aporte estadunidense. Mas isso resulta numa produção que se chama o Brasil. É nele que eu quero estar como brasileiro integral. É nele que devemos estar todos, independente da nossa origem étnica, como brasileiros integrais, sem sermos olhados vesgamente em função da nossa, repito, origem étnica. Por conseguinte, é esse tipo de aproximação que eu privilegio naquilo que eu faço, e faço pouco porque não sou um especialista da questão negra, eu sou apenas um negro a mais no Brasil, que tem uma experiência de ser negro, mas que não sou especialista da questão negra. O meu trabalho, como todo mundo sabe, é outro. Eu me especializei em outra coisa. É a minha história. Mas não sou indiferente a essa questão, longe disto, e creio que as contribuições teóricas que porventura tenha elaborado para o entendimento da sociedade podem ser de alguma valia no tratamento da questão do negro no Brasil, que não será resolvida se os negros forem sozinhos na luta. A luta dos negros só pode ter eficácia se forem envolvidos todos os brasileiros, inclusive os negros, mas não só os negros. Não cabe aos negros, aliás, fazer essa luta se essa luta tem que ser feita, sobretudo, por todos. E creio que essa é a etapa seguinte, a de reclamar de todos que participem. E não só num dia ou numa semana. Eu não tenho nenhuma simpatia nem por 13 de maio, nem por semana do mês de novembro, porque tenho uma enorme dificuldade em aceitar que o país celebre uma semana, celebre um dia, e o resto dos 358, 57 dias se descuide da questão. Eu creio que é importante que haja esses dias no sentido de mobilização, só que a mobilização não é obrigatoriamente aquilo que produz a consciência. Com frequência, a mobilização cria um elan emocional e o que permite uma luta, digamos, continuada é a produção da consciência, que não pode ser, digamos, obtida em um dia, 13 de maio, uma semana da consciência negra. Porque não é questão de consciência negra, não. É questão de consciência nacional. Os negros sabem perfeitamente a sua situação. E é por isso que eu me recuso a vir em reuniões como esta, ou quando me convidam na imprensa ou na televisão, a ficar choramingando: nós somos assim, somos acolá, nós estamos embaixo. Todo mundo sabe disso. Então vamos usar o tempo para outro tipo de preocupação. Inclusive, como eu estava dizendo ao meu colega da Bahia, da gloriosa Universidade da Bahia, onde ele foi aluno do meu filho, para mim é um motivo de grande
de grande satisfação intelectual e moral, que a questão passa por aí, não é? Essa questão do negro brasileiro, porque é assim que eu me intitulo, eu sou um negro brasileiro, não quero ser outra coisa senão um negro brasileiro, mas quero ser brasileiro integral, e isso, a luta que tem que ser feita passa por criar uma consciência nacional, e não digamos, nos limitarmos à produção de uma consciência negra. Porque os negros já estão cansados de saber qual é a sua condição dentro da sociedade. E para isso é necessário preparar um outro discurso. Eu estou muito mal satisfeito com a maior parte dos discursos dos movimentos negros, porque são repetitivos, esses discursos são pobres e não são mobilizadores realmente, exceto para choramingas. De que adianta continuar dizendo que os negros ganham menos naquele trabalho? Um pouco, todo mundo já sabe disso. Com pequenas variações é a mesma coisa sempre. De que adianta sair dizendo que há um preconceito aberto ou larvar? Todo mundo sabe disso. Inclusive aqueles que o cometem sabem que estão fazendo preconceito, muitos não sabem. E aí entra o papel do outro discurso, que é o discurso da conscientização, a partir de novas palavras de ordem. Por exemplo, peço desculpa de falar de mim mesmo, mas quando nessa entrevista que tive o prazer de dar a Roberto Dávila, que me perguntou a respeito do ressentimento dos negros em relação à sociedade branca, se ele não é o contrário, são os brancos que têm ressentimento em relação com os negros que conseguem ascender socialmente, que já era um ensaio de produzir um outro discurso. Eu não vou aceitar discutir que o negro tem ressentimento por uma razão muito simples, porque o nosso ressentimento, se existe, ele não é eficaz, ele não tem o poder. O ressentimento que tem eficácia é do que tem poder. Então, quando eu falo que é o branco que tem ressentimento, e tem, em relação ao negro que triunfa, não digo o branco em geral, mas um bonito grupo de pessoas brancas, bonito no sentido de grande, é para exatamente reverter o discurso. É um exemplo de como creio haveria que, digamos assim, trabalhar nessa coisa do discurso, que eu acho muito importante, inclusive para a recriação daquilo que repetem com muita frequência, a questão da autoestima. A autoestima, ela pode ser parcialmente enfrentada a partir de outro discurso também. E é isso que eu, por exemplo, não perdoo ao governo federal e aos governos estaduais, é que não ponham os seus recursos jornalísticos à disposição da produção do discurso da autoestima, que não custaria muito, mas que tem que ver com a condição do nosso tempo, que tem que ser analisada para entender o que está se passando e propor outra coisa. Eu paro por aqui e fico à sua disposição. Muito obrigado, fico à minha disposição, é uma honra.